A vida pode ser mais leve. Feliz Dia dos Pais. Quero parabenizar a todos os pais do planeta. Todos os pais, aqueles que são pais biológicos ou aqueles pais do coração. Aqueles ou até mesmo aquelas que assumiram o papel de pai. Nós conhecemos muitas, vamos chamar aqui de pães, né? São as mães que assumiram o papel de pai. Mas o verdadeiro pai é aquele pai do coração, que seja ele biológico ou não. Tem uma frase de um poeta que diz que pai é um homem normal tentando fazer o papel de um super-homem. Eu quero aqui trazer essa reflexão para a nossa vida, porque todos nós, em alguns momentos, temos algumas mágoas dos nossos pais, não é verdade? Temos sim, mas nós temos tantas coisas legais para lembrar, porque os nossos pais são pessoas normais, assim como você e eu, erramos. Tem uma frase do Renato Russo que diz: você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo. São crianças como você. E você? O que você vai ser quando você crescer? Esse o que você vai ser quando você crescer era uma forma de falar assim: e quando você for pai? Será que você vai ser melhor do que o seu? Lembrando que os nossos pais, eles agiram de acordo com o entendimento deles, com a capacidade. E está tudo certo. Está tudo certo. Muitas vezes nós assumimos um papel de arrogante ou de prepotente, e muitas vezes até de imaturos. Queremos cobrar aquilo que os nossos pais não tinham para nos dar, sejam questões financeiras ou até questões comportamentais. Sabemos que eles agiram de acordo com o seu entendimento, com a sua capacidade, mas aí chega a vez de nós fazermos a nossa parte, quando nós somos pais. E aí? E você? O que você vai ser quando você crescer? Mas acontece um processo bem interessante. Quando nós nos tornamos pais, ou quando nós assumimos o papel de tal, como eu disse no início desse nosso bate-papo, pai é aquele que verdadeiramente é do coração, que seja biológico ou não. Mas quando nós assumimos esse papel do coração, da paternidade, nós sabemos que não é fácil educar, meus amados amigos e irmãos. Educar não é fácil. Qualquer pessoa que a gente possa olhar dessa vida, pessoas que a gente tenha convivido, nós vamos perceber que temos motivos para elogiar ou para criticar. O nosso pai não podia ser diferente, a nossa mãe não podia ser diferente. Por que não olhar para trás com tanta gratidão pelo tudo que nós vivemos? Eu vejo pessoas que criticam excessivamente seus pais, claro, com razão, são feridas causadas ao longo de uma vida, mas quando para-se para pensar, percebe-se que aquela pessoa também teve muitas questões importantes, interessantes. Quando a gente começa a olhar a vida de uma forma muito mais macro, mais transcendental, mais holográfica do existir, a gente começa a perceber que a vida tem tantas complexidades e ao mesmo tempo exige tanta leveza que não vale a pena nós ficarmos cobrando determinadas situações que não valem mais a pena. Nós erramos, nós, eu, você, todos nós erramos e possivelmente vamos errar. Mas nós também vamos acertar, assim como já acertamos e vamos acertar também. Então, esses erros e acertos fazem parte da nossa vida. Olhar para o nosso passado com muita tranquilidade, com muita leveza, vendo o copo meio cheio, olhando pelas pessoas, para aquelas pessoas que passaram pela nossa vida, com muito mais amor, com muito mais compreensão, com muito mais maturidade, entendendo que cada um agiu de acordo com o seu entendimento, com a sua capacidade. Vamos olhar para trás com muito mais amor, com muito mais alegria, agradecendo por tudo que nós vivemos. E se você olhar para trás e conseguir ver preferencialmente tudo de bom que aconteceu, apagando as dores, acendendo as alegrias, os momentos agradáveis, os momentos de felicidade, eu acho que você tem o melhor cenário das lembranças. Mas nós podemos fazer isso conscientemente. Eu, por exemplo, não tenho mais meu pai aqui. Ele já partiu para a pátria espiritual. Tivemos, naturalmente, muitos momentos de tristeza, de desgaste. Naturalmente, as convivências oferecem esse tipo de situações.
mas também tivemos muitas alegrias. Eu posso escolher visitar esses arquivos, sejam os bons ou não, mas eu prefiro visitar os bons arquivos. Eu sinto saudade, mas eu não vou alimentar a saudade com a tristeza. Eu vou alimentar a saudade sim, mas a tristeza não. Eu vou olhar para trás e vou lembrar do meu pai com muita gratidão por tudo que ele fez, por ter sido um agente na minha vida para que eu pudesse estar aqui hoje. Entrei nesse planeta, tive esse acesso a essa existência através do corpo dele que me deu esse privilégio de estar aqui, sobretudo aqui conversando com você. Eu convido você, convido todos que nos ouvem, todos nós, para que nós possamos olhar a vida de uma forma muito mais elevada, muito mais transcendental. Nós somos seres espirituais, tendo experiências humanas. Tem um livro maravilhoso que diz que os nossos filhos são espíritos. Os nossos filhos são espíritos, assim como nós somos espíritos, assim como os nossos pais são espíritos. Olhar para trás com toda a gratidão, lembrando os momentos de alegria, lembrando aqueles momentos de diversão ou diversões que vocês tiveram com o seu pai biológico ou com aquelas pessoas que assumiram esse papel. Ah, mas Hugo, eu não tive pai. A sua mãe deve ter assumido esse papel, ou a sua avó, ou o seu avô. Eu já disse e repito, o verdadeiro pai é aquele pai do coração. O pai biológico tem uma sinergia, uma força sobre aquele ser que vai se formando ou que se formou. Mas aquele pai que coloca amor no seu trato, nos seus atos, na sua fala, ele consegue falar não de corpo para corpo, não de mente para mente, mas de coração para coração. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 4, 5 anos, meu pai me colocava nas costas dele e eu lembro que eu andava ali, né, olhando tudo lá de cima, eu sentia como se eu estivesse no topo do mundo. A sensação era muito legal, porque o meu pai era o homem mais forte do mundo. Eu acho que o seu pai também. Será? Eu acho que sim. O nosso pai é o homem mais forte do mundo, é o mais bonito. Eu lembro, né, do meu pai trocando de roupa, eu olhava assim, eu achava ele tão bonito, tão forte, né? E eu sempre falava com meus amigos da escola, não, meu pai é muito forte, meu pai é muito inteligente, meu pai é muito isso, meu pai é muito aquilo. Na verdade, nem era. Era um homem qualquer, assim como eu sou hoje, assim como você, assim como o seu pai. Mas as crianças, elas têm essa leveza de olhar para o seu pai e para a sua mãe, né? Com um olhar de admiração, de amor. E esse olhar de admiração, de amor é tão grande, tão forte, que faz com que você veja que aquele homem é o homem mais forte de todo o universo. Podia até vencer aqueles super-homens de Hollywood. Eu acho que sim. E aí a gente começa a perceber que com o passar do tempo, a maturidade vai chegando e a gente vai percebendo muitas vezes que o nosso pai, ele é um ser humano e ele tem esse direito de ser. Por que nós cobramos tanto desses nossos pais e ao mesmo tempo os nossos irmãos de jornadas? Vamos olhar a vida de uma forma muito maior, muito mais leve? Eu vou fazer um convite especial para um grupo de pessoas que está nos assistindo agora. Tem o grupo que teve uma relação maravilhosa com seus pais. Tem o grupo que tem uma relação meio conturbada. E tem aquele grupo que tem aquela relação muito ácida. Eu não estou querendo aqui, digamos assim, ensinar ninguém a viver. Nós estamos conversando, estamos pensando alto e eu me sinto à vontade para poder trocar essas ideias aqui com você. E eu te pergunto, se você faz parte desse grupo que tem muito desgaste com seu pai, por que não oferecer o perdão? Ou até pedir perdão a ele, ou quem sabe até os dois. Perdoar e pedir perdão. O perdão é uma coisa para gente muito forte, não é gente muito fraco. O perdão é tão importante que é impossível nós pensarmos numa vida sem perdão. Quer uma prova disso? O nosso mestre Jesus, o Cristo planetário,
ele percebeu que o perdão é tão importante que colocou na oração do Pai Nosso. Você nunca percebeu? Não acredito que você não percebeu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. O perdão é importante para a vida. Como disse, é impossível imaginar uma vida sem perdão. Perdoar todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, e não apenas perdoar, mas pedir perdão, porque também é um desafio muito grande. Você reconhecer, nós reconhecemos as nossas falhas, nossas faltas, e pedir perdão. Assim como nós nos perdoarmos pelas nossas próprias fraquezas, nossas próprias falhas. Então fica aqui a minha sugestão para você que tem, porventura, um desgaste maior com seu pai. Vamos aproveitar enquanto ele está aqui. Vamos estabelecer uma relação harmônica. Se não dá para viver, para ter uma convivência tranquila, que essa paz seja estabelecida e cada um viva no seu espaço, na sua tranquilidade, mas que esse contato seja apaziguado, esses ânimos sejam acalmados, esse perdão ou esses perdões sejam dados. Fica aqui a minha sugestão para você. Mas, e o dia dos pais? E o dia daqueles que foram nossos tutores, aqueles que cuidaram da gente, muito ou pouco, mais ou menos, da forma como nós gostaríamos ou não, mas eles fizeram esse papel. Ou daqueles, como já disse, que fizeram o papel de tal. Quem sabe aí a sua mãe fez esse papel, o seu tio, o seu avô, ou seja lá quem for. Mas, se você está no outro grupo e você nasceu com a força gigantesca e a natureza não lhe deu esse recurso de ter um pai, de ter uma mãe, no seu caso de não ter tido um pai, possivelmente existe, digamos assim, justificativas maiores para que isso não tivesse acontecido, e certamente você tem uma força acima da média, porque Deus nunca dá o frio maior do que o nosso cobertor. O frio são os desafios e o cobertor são as nossas capacidades. Se você não tem um pai ou não teve um pai físico, encarnado, presente, você tem aquele pai que é o maior de todos, que é o nosso Pai universal, o nosso Pai que está no céu. E ao mesmo tempo que Ele está no céu, Ele está dentro da gente. Porque quando a gente fala Pai Nosso que estás no céu, nós achamos que é um Pai que está muito distante. Só que Jesus, quando falou do Pai Nosso, Ele não falava do Pai Nosso que está no céu de Galileu, por exemplo. Porque Galileu tinha lá o seu telescópio e ele conseguia ver as estrelas, conseguia ver, digamos assim, os astros, né? Mas Jesus falava no Pai Nosso dos pescadores, o céu dos pescadores. Pai Nosso que estás nos céus, os céus dos pescadores, que está ao alcance dos olhos, nas nuvens. Não é o céu de Galileu. Se está ao alcance das nuvens, está ao alcance dos meus olhos. O ar que circunda as nuvens também está aqui. O vento. Então, estamos todos conectados. Então, o Pai Nosso não está muito lá fora, está aqui dentro. E, por sinal, Jesus, no Pai Nosso, fala justamente que, assim na terra como no céu. Foram encontrados recentemente registros de séculos atrás, lá no Mar Morto, que tinha escrituras e tinha determinadas pontuações que dizia: o que está dentro é como o que está fora, o que está em cima é como o que está embaixo. E aí voltamos para o Pai Nosso, assim na terra como no céu. O Pai Nosso, o nosso Pai, Ele está mais presente do que todos nós imaginamos. Ele está dentro de você nesse momento. E aí,
Tem outro ponto também muito interessante nessa oração do Pai Nosso, que ele não diz o meu Pai ou seu Pai, ele conjuga o verbo nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que nós tenhamos a consciência de que o nosso Pai maior, o nosso divino Criador, é o nosso Pai, é o nosso tutor. Então nós devemos honrar esse símbolo do nosso Pai, claro, tão imperfeito, mas o símbolo terreno do nosso Pai, ou daquele que assumiu o posto do nosso Pai, que apresentou e apresenta a vida para que a gente possa enxergar a realidade. Esse ícone terreno do nosso Pai maior merece todo o nosso carinho e o nosso respeito. Salve as devidas proporções, entendendo que eles são humanos como nós somos. Então, meus irmãos, nós temos que entender verdadeiramente que nós precisamos abraçar aqueles que nos deu a vida. Nem que seja um abraço, digamos assim, simbólico, mental, temos que entender verdadeiramente que quando nós abraçamos, nós nos abraçamos. Nós passamos a ver a vida com muito mais amplitude. E é isso que o Divino Criador quer de nós. Como eu disse no início, um pai é apenas um homem. Essa frase é de um grande poeta, se não me falha a memória, Carlos Drummond de Andrade, que diz que o pai é apenas um homem normal, comum, tentando fazer um papel de um super-homem, um super-herói. Pense nisso. Vamos comemorar esse Dia dos Pais, sobretudo com a mudança de comportamento na nossa vida, comportamento na vida do outro e, claro, consequentemente, ajudando o planeta a melhorar. Porque quando você abre uma porta onde tinha uma energia presa ali de dor, de mágoa, de sofrimento, de lembranças desagradáveis, você transmuta aquela psicosfera. Você melhora a sua vida, se ajuda o outro a melhorar e você colabora com a melhoria da psicosfera do planeta e, consequentemente, com a melhora do planeta. Vamos fazer isso? Vamos abraçar o nosso pai e o nosso pai que não está mais aqui. Pois é. O nosso pai que, porventura, tenha transmutado. O nosso pai que, porventura, tenha voltado para a pátria espiritual. Talvez ele esteja mais presente na sua vida do que você imagina. Presente, sobretudo, na sua memória e no seu coração. Na sua memória e no seu coração, você pode escolher quais as lembranças que você quer ter. Lembranças de dor ou de alegria? De felicidade ou de tristeza? Pois é, vamos escolher sempre o melhor. Saudade, sim. Tristeza, jamais. Vamos fazer isso? Vamos abraçar os nossos pais, sejam eles físicos ou espirituais. Vamos nos conectar ao Deus maior, ao nosso Pai ou ao Pai Nosso. Vamos lá. Fica aqui essa sugestão para você, o meu mais sincero, profundo e verdadeiro parabéns a você que é pai, você que assumiu esse papel, a todos os pais de todas as esferas do nosso planeta e de todo o universo. Gratidão pela sua audiência, gratidão pelo seu carinho. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz é o que eu desejo a você nesse Dia dos Pais. Um grande abraço e até breve.